É um prazer participar desse encontro virtual da raça Girolando. Eu agradeço muito pelo convite e espero poder colaborar com vocês em outras oportunidades. Parabéns pelo evento, já vi que vai ser de muito sucesso. O tema que me foi proposto é a importância da dieta sólida para bezerras leiteiras, e vocês vão ver que é um tema bastante amplo, mas eu vou tentar ser bastante objetiva na abordagem que eu vou fazer hoje. Bom, o período de aleitamento, ele tem o seu desempenho animal explicado, em maior parte, pela dieta líquida, e aí a gente pensa como dieta líquida o colostro, né? E o Rafael falou bastante da importância da colostragem, de todo o processo e os protocolos que estão envolvidos nesse fornecimento. A dieta líquida de aleitamento, que agora sim é o que vai explicar a maior parte e qual vai ser o peso que eu vou desaleitar esse animal, e também a água de bebida. O que acontece é que, como a gente tem a maior parte do desempenho explicada pela dieta líquida, e também porque, alguns anos atrás, os resultados de pesquisa mostraram que, à medida que eu forneço maior volume de dieta líquida e, portanto, tenho maior desempenho, nós produzimos vacas ou novilhas de reposição com maior potencial de produção de leite. O que aconteceu é que muitos produtores focaram simplesmente no fornecimento de dieta líquida, fornecendo cada vez maiores volumes, e se esqueceram de um ponto muito importante, que é exatamente a dieta sólida, que vai permitir o desenvolvimento ruminal. Então, a gente ainda tem visto muita frustração no campo, porque o produtor ele faz um grande investimento fornecendo grandes volumes de dieta líquida, seja leite, seja sucedâneo lácteo, mas quando ele faz o desaleitamento, como o animal não está preparado do ponto de vista nem anatômico e nem metabólico, o que acontece é que esse animal começa a perder peso. Então, o produtor acaba se frustrando com essa situação e isso vai acarretando em uma série de consequências aí no manejo, no desempenho. Bom, o consumo da dieta líquida, ele afeta de maneira bastante direta o consumo da dieta sólida, que vai ser o concentrado, basicamente. Então, à medida que eu aumento aqui o consumo da dieta líquida em quilos de matéria seca por dia, a gente tem uma redução no consumo da dieta sólida também em quilos de matéria seca por dia, mas essa redução, esse impacto, ele é mais significativo a partir desses consumos aqui, um pouco acima de 800 gramas de matéria seca por dia, que considerando taxas de diluição de 12,5% de sólidos, a gente teria aí consumos acima de 7,5 litros da dieta líquida, aí sim afetando mesmo o consumo da dieta sólida. Bom, toda essa importância está relacionada com o desenvolvimento ruminal, porque esse é um aspecto mandatório para que eu possa desaleitar, desaleitar esse animal e ele mantenha a sua taxa de crescimento adequada, mantenha o seu desempenho. Então, nós vamos sair de uma situação como essa da foto aqui em cima, em que o animal não tem desenvolvimento de papila, tem uma coloração bastante rosada, tanto no epitélio ruminal quanto no epitélio do retículo, e a gente vai, através da dieta, transformar esse bezerro aqui, que é um recém-nascido, um animal que só recebe a dieta líquida, nesse animal aqui, com a coloração já característica de desenvolvimento do aparato enzimático e também o desenvolvimento de papilas, né, que vão ser a área de absorção dos produtos finais de fermentação. E esse processo aqui, ele depende de idade, mas ele depende fortemente também da dieta. E essa dieta, quando consumida, vai ser fermentada por esse rumen que está em desenvolvimento, está aprendendo aí a fazer fermentação. Ele vai resultar na fermentação desses produtos, vão resultar em diferentes
ácidos graxos de cadeia curta ou os ácidos graxos voláteis, que têm uma importância bastante diferente no desenvolvimento ruminal. O ácido butírico é o mais importante, seguido do ácido propiônico, enquanto que o ácido acético tem uma pequena importância nesse processo. Quando a gente avalia os substratos que resultam nessa produção, a gente vê que os ácidos propiônico e butírico, que são mais importantes para o desenvolvimento, estão associados com a fermentação de carboidratos não fibrosos, principalmente amido, pensando no concentrado de um bezerro em aleitamento, enquanto que o ácido acético, que tem quase nenhuma importância no processo, ele está associado com a fermentação de carboidratos fibrosos. O que acontece é que esse balanço entre carboidratos não fibrosos e fibrosos, então, o teor de fibra na minha dieta sólida, ele é que vai auxiliar aí na manutenção de pH e também no estabelecimento de vários micro-organismos. Quando isso aqui, o pH, ele é um desafio, eu posso ter problemas no consumo e aí eu vou colocar todo esse processo a perder, porque eu preciso que esses ácidos graxos sejam produzidos de forma contínua e crescente para que eu transforme esse bezerrinho recém-nascido com essa característica de retículo rumen nessa aqui de baixo. Esses carboidratos não fibrosos, como eu falei, basicamente vão ser amido, mas também as pectinas fazem parte desse grupo. Muito bem, quando a gente pensa no fornecimento de volumosos, de feno, de silagem, o que a gente vai ter em termos de crescimento ruminal, uma vez que eu tenho uma grande proporção de ácido acético sendo produzido, né, o que eu vou ter é basicamente crescimento muscular que vai acontecer de forma independente daquele desenvolvimento de papilas que a gente viu no slide anterior. Então, fornecer um monte de feno, principalmente aquele feno de alta qualidade à vontade, em que o animal vai comer e vai substituir o consumo de concentrado, vai resultar em menor concentração de ácido propiônico e butírico e, de maneira geral, vai também diminuir o consumo de nutrientes por esse animal, porque se eu comparar o teor de proteína e de energia de um feno com um concentrado, a gente sempre vai ter menos nutrientes nesse feno. Então, eu vou ter, nessa situação, um bezerrão barrigudo, né? A gente muitas vezes vê o bezerro, ele está até meio encelado, mas, apesar dessa grande capacidade de consumo, eu tenho um desenvolvimento muscular bastante grande, quando a gente avalia o epitélio ruminal, ele é muito pouco desenvolvido e esse é um animal que, ao ser desaleitado, ele vai começar a perder peso e muitas vezes ele volta para o leite. Então, ele vai sofrer um novo preparo para um novo processo de desaleitamento, que é uma grande fonte de estresse para esse animal. Quando eu forneço leite, feno e concentrado e avalio um animal com 6 semanas, por exemplo, a gente pode ter uma situação como essa, em que a coloração me indica que tem algum desenvolvimento, principalmente do aparato enzimático, né, de metabolismo aqui, mas esse animal não tem papilas desenvolvidas. Muitos animais, quando tem feno e concentrado disponível, vão preferir consumir feno, especialmente quando o concentrado é mal formulado e não auxilia na manutenção do pH ruminal. Quando eu tenho um concentrado bem formulado, em que a fibra foi considerada aqui nessa formulação, a gente tem essa situação ideal. Então, esse é um animal com 8 semanas, que recebeu leite em um concentrado com uma formulação adequada, ele tem todas essas papilas aqui com largura, altura, então uma boa superfície de absorção, ele está pronto para ser desaleitado, diferente desse bezerro aqui, que também vai perder peso e provavelmente vai voltar para o leite para ser preparado novamente. O problema é que quando esse concentrado, e na ausência de feno, né, esse concentrado não tem teor de fibra adequado, o que a gente vai ter é uma situação como essa aqui, que é uma ação de proteção do próprio bezerro em reduzir
tanto o crescimento de papilas, mas também aumentar aqui a deposição de queratina. Isso é uma situação chamada de paraqueratose, em que se formam uma espécie de calo e as papilas se fundem, o que vai diminuir a capacidade de absorção e também a área de absorção. Então, a ideia é pensar em uma dieta sólida que tenha os dois lados. Eu tenho que pensar num concentrado, mas eu tenho que pensar se esse concentrado vai ter uma fonte de fibra adequada para esse bezerro, ou partir para a estratégia de fornecer uma forragem, um volumoso de forma controlada, como a gente vai ver a seguir. O fato é que o concentrado, que é sempre o aspecto mais importante nesse processo de desenvolvimento ruminal, é o que leva, então, à diferenciação e crescimento das papilas. Ele tem um grande efeito aqui, enquanto que a forragem vai aumentar o peso e o volume do rumen, como a gente viu em slides anteriores, né? A motilidade e taxa de passagem são mais associadas ao fornecimento de forragem, mas quando a gente vai para os ácidos orgânicos, especialmente o ácido butírico, que é o mais importante para a diferenciação celular e aquele desenvolvimento de papilas, né, a gente tem uma maior concentração, um maior efeito a partir do fornecimento de concentrado. E a forragem vai estar sempre associada aqui com questões relacionadas à saúde ruminal. Então, manutenção de pH, capacidade de tampão, ruminação, saúde ruminal e paraqueratose. Então, existem diferentes propostas de como lidar com isso, mas a ideia é que ou eu formulo um concentrado em que eu me preocupo com o teor de fibra, ou eu forneço um concentrado que não atende à exigência em fibra dos animais, mas eu forneço uma forragem à parte, de preferência de forma controlada. A forma física da dieta também tem algum impacto nessa conversa, porque as taxas de degradação daqueles carboidratos são diferentes. Num levantamento que a gente fez em 2015, na Exalc, em comparação com o levantamento do Altacria do ano passado, né, o programa liderado pelo Rafael Azevedo, que acabou de se apresentar, a gente vê que em 2015, uma grande porção dos produtores faziam fornecimento de concentrado farelado, 40% só de peletizado. Isso continuou assim quando a gente olha para os dados de 2020, mas o fornecimento de concentrado farelado diminuiu bastante, e agora a gente tem uma mistura aqui de farelado mais extrusado ou farelado com adição de feno. Quando a gente avalia esses concentrados de diferentes formas físicas, né? Então aqui a gente tem um concentrado multipartícula que tem ingredientes extrusados, mas tem ingredientes peletizados, tem ingredientes como esse milho floculado e tem fontes de fibra. A gente pode chegar em situações em que o animal faz a seleção de ingredientes, especialmente se essa mistura não for muito bem feita. Então, a depender da indústria, né, da fábrica de ração e de como essa mistura a gente pode ter problema, porque se o animal seleciona um determinado ingrediente dessa mistura, o que ele vai fazer é desbalancear a sua própria dieta. Quando a gente olha para os outros concentrados, que são mais comuns, o farelado e o peletizado, a gente vê que em trabalhos, até do nosso laboratório, a gente não observou diferenças no ganho de peso, nem em características de desenvolvimento ruminal, mas a gente sabe que esse concentrado farelado e o peletizado, eles têm maiores taxas de degradação em comparação com esse multipartícula, e isso pode resultar em menor pH, o que faz com que a gente tenha uma preocupação grande com o tamanho de partícula. Então, principalmente no farelado, eu tenho que atender a exigência em tamanho de partícula para não ter bezerros entrando em condição de acidose ruminal, e também me preocupar, principalmente no caso do farelado, com a
a qualidade desse pellet, porque para pelletizar, a gente moe finamente os ingredientes e depois, né, ele sofre uma prensagem, e se essa prensagem não é bem feita, a formação do pellet, o que acontece é que, à medida que o animal consome, isso cai no ambiente aquoso, que é o rumen, ele vai se desfazer rapidamente em partículas muito pequenas, menores do que o farelado, e isso vai, então, também resultar em acidose ruminal. A gente tem na literatura, em algumas situações, a recomendação de fornecer volumoso quando a gente trabalha com esses concentrados, mas, obviamente, isso vai depender do teor de FDN, de fibra desses concentrados, e também do tamanho de partícula. As recomendações em termos de composição dessa dieta sólida, elas já são razoavelmente antigas. A gente tem a última edição do NRC de 2001, estamos esperando uma nova, aparentemente vai ser publicada esse ano, e talvez a gente veja poucas mudanças, talvez uma delas no teor de proteína, subindo aí para 20%, 22% de proteína, mas não muito mais do que isso, e ainda os 80% de NDT. Sempre ingredientes de alta digestibilidade, porque são animais que estão com o rumen em desenvolvimento e, portanto, ainda não tem, né, um maquinário para degradar fibra em grande quantidade. Então, as recomendações em termos de fibra, elas têm uma faixa bastante larga aqui, pensando em FDN e FDA, em que o maior valor, ele é mais um indicativo se eu estou trabalhando com esses ingredientes de alta digestibilidade. E o limite inferior é aquilo que me diz que eu já estou correndo o risco de fazer com que meu animal tenha acidose ruminal. Então, eu tenho que trabalhar aqui entre 15% e 25%, né? À medida que eu tenho um concentrado para bezerros com 40% de FDN, por exemplo, o que isso quer dizer? Principalmente para os mais novos, que o rumen ainda não degrada de maneira eficiente o FDN, quer dizer que de 100 gramas que esse animal consumir, 40 gramas ele não vai utilizar. Então, eu tenho que atender esses limites aqui, tanto os limites inferiores quanto os limites superiores. Com relação ao tamanho de partícula, que vai ser mais importante para os concentrados farelados, o tamanho médio de partícula tem que ser de 1,20 milímetros, e isso é mais ou menos a textura de um farelo de algodão, né? Aqueles que têm alguma familiaridade com esse ingrediente vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Com relação à proteína e energia na dieta, existem inúmeras recomendações, e aparentemente essa recomendação do Mark Hill é talvez a mais aceita, que a gente, durante o período de aleitamento, a gente tem que ter uma relação de proteína e energia de 51 a 55, né? E a gente pode se preocupar aí com o atendimento da exigência do animal para lisina e metionina, então tem alguns trabalhos mostrando isso. E aí, com menos de 2 meses, em torno de 20,5%, 21% de proteína, e à medida que o animal avança na idade, a gente vai diminuindo o teor de proteína e trabalhando aqui com relações de proteína e energia adequadas nessa dieta sólida, né? Mas pensando aqui nos bezerros, em torno de 20%, 21%, 22%, que é mais ou menos o que o NRC está ainda recomendando, em torno de 20% da matéria seca. Quando a gente olha para os dados do Alta Cria do ano passado, a gente vê que ainda tem muito produtor fornecendo mais do que 24%, igual a mais do que 24%. E os trabalhos mostram que a gente pode ter efeitos desse aumento da proteína bruta no concentrado até por volta de 22%, 23%, mas a partir disso eu não vou ter efeito no desempenho e eu vou acabar jogando dinheiro fora. Então, assim, a gente tem que se atentar para a relação proteína-energia e trabalhar aí com no máximo 22%, 23% de proteína na matéria seca desse concentrado, tá? Como fonte de energia, a gente
já falou um pouco dos carboidratos não fibrosos e um trabalho muito interessante do Jim Quigley, publicado em 2019, mostrou que o consumo de carboidratos não fibrosos ele está associado e ele depende do aumento da digestibilidade de amido e também de FDN. E aparentemente existe um consumo cumulativo em torno de 15 quilos que indica que o trato gastrointestinal daquele animal jovem alcançou a maturidade. E isso, né, representa, pensando num concentrado que normalmente tem 48%, 50% de carboidratos não fibrosos, representa 30 quilos de consumo cumulativo. Então, eu vou medindo quanto o bezerro consumiu por dia. Quando ele alcançou lá 30 quilos somados, eu posso dizer ou inferir que esse animal alcançou a sua maturidade do trato gastrointestinal. Então, eu peguei vários trabalhos aqui do nosso grupo de pesquisa e entendi qual era o teor de carboidratos não fibrosos na matéria seca. A gente chegou aqui numa média de 48%, mas já tivemos concentrados com em torno de 40% e também com quase 56%, então pode haver uma variação. Isso, lógico, está associado com o nosso objetivo de pesquisa, e eu peguei o consumo médio apresentado em cada um desses trabalhos, entendi, através dessa relação, né, qual foi o consumo de carboidratos não fibrosos em gramas por dia, e entendi, somando esse consumo, quantos dias eles iam demorar para alcançar os 15 quilos de consumo. E aqui, para a minha surpresa, a gente chegou em valores bastante altos, maiores do que 100 dias, o que não tem sido recomendado como período de aleitamento, mas também valores bastante baixos aqui, como esse trabalho em torno de 38 dias, mas isso muito em função desse alto consumo de concentrado, que, na verdade, nesse trabalho estava muito relacionado com o menor fornecimento de leite, tá? Mas, na média, a gente chegou num valor aqui de 83 dias, e o curioso é que o levantamento do Alta Cria do ano passado, os produtores associados ao programa estão desaleitando os bezerros com 82 dias. Então, aparentemente, a gente está andando bem. Então, um pouco para fechar essa história, o consumo estratégias de formulação para acelerar o desenvolvimento ruminal. Eu tenho que fazer esse animal consumir. A gente já viu que um aspecto é o volume de dieta líquida fornecida, outro aspecto é a forma física, né? E o risco que esse animal pode ter em acidose, porque isso vai ocasionar variações no consumo, mas o mais importante é fazer esse animal consumir. Quando a gente olha para o fornecimento de volumosos, no nosso levantamento de 2015, a gente viu que 23% dos produtores não fornecia, mas a gente tinha muitos produtores fornecendo aqui com menos de 21 dias de vida do bezerro. Quando a gente olha para os dados do ano passado, a gente tem uma mesma proporção aqui de produtores que não fornecem, mas agora uma grande proporção fornecendo a partir dos 30, 45 dias, que é o mais adequado quando a gente olha os dados de literatura. A gente tem uma série de trabalhos, principalmente desse grupo aqui, que é da Europa, entendendo qual é o consumo voluntário de diferentes volumosos. Tem 2 trabalhos aqui do nosso grupo, e o que a gente vê é que, a depender da qualidade desse volumoso, principalmente quando ele tem maior teor de proteína, mas também associado com menor FDN e menor FDA, a gente tem uma relação da forragem com o concentrado um pouco diferente. Então, quanto melhor é o volumoso, mais esse bezerro vai consumir. E o que os trabalhos mostram é que esse consumo ele não deve ultrapassar de 5% a 7% do consumo total, né? Que foi o que a gente observou aqui, utilizando o feno de média qualidade. Então, a recomendação hoje é que o consumo ele deve ser menor do que 5%, 7% do consumo total da dieta líquida. Quando o produtor só tiver
um feno de alta qualidade, o fornecimento tem que ser controlado, então eu vou colocar um punhado de feno picado à disposição para esse bezerro, e quando o feno é de baixa qualidade, eu posso fornecer à vontade, porque o animal vai ajustar esse consumo, como a gente viu anteriormente. Existem efeitos positivos que estão relacionados com o desempenho e desenvolvimento ruminal, muito associados com aquela manutenção do pH, né, que eu mostrei ser bastante importante do ponto de vista de consumo e também do estabelecimento de micro-organismo e desenvolvimento de papila, mas também do ponto de vista comportamental, porque isso auxilia principalmente durante o período de desaleitamento num conforto, vamos dizer assim, ou numa menor frustração desse bezerro à medida que eu diminuo o fornecimento da dieta líquida. Então, a ideia é a gente pensar num conceito de dieta completa e não de dieta de componentes. O ideal é que eu fornecesse tudo junto, um concentrado com um punhado de feno ou um concentrado que já atendesse a exigência em fibra desse animal, de forma que eu não precisasse me preocupar se o animal está ou não consumindo aquilo que ele deve, e isso afetar o desempenho de forma negativa. Um último aspecto importante relacionado com o desempenho dos animais é a questão do desaleitamento. Esse trabalho mostrou que o consumo durante o desaleitamento tem uma relação bastante forte, aqui um R² de 0,73, com o ganho de peso durante o período de desaleitamento. E, a partir daí, se sugeriu que o consumo para o desaleitamento dos animais fosse de pelo menos 1 quilo por dia. Então, obviamente, ninguém vai ficar pesando quanto eu forneço e quanto o bezerro deixou de comer, né? Quanto que eu tenho de sobra, mas o que a propriedade pode fazer é criar uma medida em que eu sei que tem mais de 1 quilo, 1,2 kg, por exemplo, e quando eu perceber que o bezerro consumiu aquela medida por 3 dias consecutivos, eu posso desaleitar o animal sem grandes problemas, né? Porque eu tenho segurança que esse consumo ele está correlacionado com o desenvolvimento ruminal adequado e vai também permitir a manutenção do ganho de peso durante esse período e logo após. O desaleitamento sempre deve ser feito de forma gradual, mas considerando um consumo mínimo no início do processo. Então, a gente publicou um trabalho ano passado e a gente viu que mesmo animais em desaleitamento gradual, se quando eu começo o processo, esse animal não tem um consumo adequado, e o que a gente fez foi adotar 350 gramas, esse animal ele vai desempenhar muito mal e vai acabar tendo problemas depois no período de desaleitamento. E a gente viu aqui que o desaleitamento gradual ele foi bastante eficiente em reduzir as vocalizações, então tem um efeito comportamental bastante grande. O bezerro que é desaleitado de uma hora para outra, com o desaleitamento abrupto, ele vocaliza muito tempo, isso é o número de vocalizações, eu não me lembro se é em 2 ou 3 horas, então ele grita muito, né? E isso é uma grande fonte de estresse, vai trazer problemas aí de desempenho nos dias seguintes. Esse consumo, para que eu consiga todo esse processo de desenvolvimento ruminal, para que eu consiga também desaleitar esse animal da forma mais suave possível, ele depende de uma série de fatores que a gente já tratou, então o tamanho de partícula, o fornecimento de pouca ou de nenhuma forragem, a redução no fornecimento da dieta líquida, seja leite ou sucedâneo, então o desaleitamento feito de forma gradual ou menores volumes de fornecimento de leite, e o desaleitamento gradual, especialmente quando o bezerro está em aleitamento intensivo, que seria aí mais do que 6 litros de leite por dia ou de sucedâneo por dia. Então, a gente tem uma série de fatores que afetam o consumo, desde a colostragem, a saúde é um aspecto bastante importante, vai depender da colostragem, mas a gente pode pensar nesses pontos que a gente já falou, o tamanho de partícula,
o volume de leite fornecido, desaleitamento, mas outras questões como se eu forneço leite no balde ou na mamadeira, se tem volumoso disponível, qual a palatabilidade desse concentrado, se tem farelo de soja, porque os bezerros adoram farelo de soja e é um grande estimulador de consumo. Então, tem uma série de fatores que precisam ser entendidos para garantir esse consumo adequado e garantir que, ao desaleitar o animal, eu não vou perder dinheiro, que é o investimento que eu fiz com o aleitamento, principalmente quando eu faço o aleitamento intensivo. Então, como considerações finais, sempre pensar que o programa de aleitamento, ele tem que também levar em consideração o próprio desaleitamento, porque durante esse período de fornecimento de leite ou sucedâneo, o que eu estou fazendo é preparando o animal para assumir a dieta de um ruminante adulto. Então, se eu fornecer leite à vontade, esse animal não consome dieta sólida, e isso vai fazer com que o desaleitamento seja bastante sofrido para esse animal, ou ele seja muito longo, o período de aleitamento seja muito longo, o que onera muito a planilha de custo dessa propriedade. E aí o que a gente precisa é garantir consumo dessa dieta, sempre pensando que ela precisa atender a exigência em nutrientes desse animal, do ponto de vista de proteína bruta, porque esse animal, ele, além de ganhar peso, ele precisa crescer em altura, então isso tem que estar bastante ajustado. Os carboidratos não fibrosos, que vão ser importantes fornecedores de energia e os principais estimuladores do desenvolvimento ruminal, mas sem esquecer da porção fibra, que vai garantir saúde ruminal e permitir que esse consumo aconteça e eu tenha sucesso no final do período de aleitamento. Então, com isso, eu mais uma vez agradeço pelo convite, desejo sucesso nesse evento, e fico à disposição para qualquer questão. Obrigada.